Senhoras e senhores, bom dia. Continuaremos nesta manhã o seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados. Lembramos a todos também da importância do registro de presença. Serão conferidos certificados aos magistrados que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as normas da ENAMAT em vigor, bem como aos servidores e demais participantes que obtiverem frequência integral, o que será apurado mediante controle eletrônico de registro de presença. O público presencial deve realizar um registro a cada entrada de turno, por meio do sistema disponibilizado na entrada do auditório. A cada turno, um registro no total de 3. O público telepresencial deve realizar o registro por meio do formulário indicado na descrição no YouTube. A cada turno serão necessários 2 registros, num total de 6. A possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além da frequência integral, da entrega de atividade avaliativa de reação e expectativas, preenchendo o link que será enviado por e-mail aos participantes ao final do seminário, hoje, 4 de maio. Convidamos neste momento para a composição da mesa Sua Excelência o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, conselheiro da ENAMAT. Sua Senhoria, o senhor advogado e professor Walter Aranha Capanema. Com a devida autorização, fará uso da palavra Sua Excelência o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos. Primeiramente, meu muito bom dia a todos. Faço aqui um cumprimento especial e um agradecimento ao diretor da ENAMAT, ministro Aloísio Correia da Veiga, na pessoa de quem cumprimento também a vice-direção e todos os conselheiros, e fazendo também um registro especial para o juiz Platão Neto, juiz auxiliar da ENAMAT. Bem, hoje nós teremos o início das atividades com a palestra do professor Walter Aranha Capanema, que, fazendo uma espécie de um trocadilho, vai tratar do tema Eles, os juízes, nas redes sociais, vistos por um advogado. O eminente professor Walter Aranha Capanema é diretor de inovação e ensino da Smart 3, uma instituição vocacionada ao ensino à distância na área de tecnologia e direito. É coordenador do curso de pós-graduação em Direito Digital da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também coordenador dos cursos de Direito Digital da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, cumprimentando mais uma vez o eminente professor e agradecendo sua disponibilidade, lhe passo a palavra para a sua conferência. Excelentíssimo ministro Alexandre Ramos, aqui um cumprimento às senhoras e senhores presentes, bom dia, é um grande prazer estar aqui diante de vossas excelências, falando de um tema tão importante e tão fundamental para a nossa vida moderna. Ministro, eu quero só fazer aqui um agradecimento ao doutor Platão, que gentilmente me convidou e que foi o autor desse brilhante título, que não me pertence, pertence a Vossa Excelência. Parabéns. Falar sobre eles, os juízes, nas redes sociais, vistos por um advogado. Sem dúvida nenhuma, há aqui uma grande influência, aqui nessa minha introdução, da imortal obra Eles, os Juízes, vistos por nós, os advogados, de 35, de Calamandrei. A abordagem que eu pretendo fazer é uma abordagem com uma visão do mundo que nós estamos vivendo, um mundo de redes sociais, um mundo de internet, um mundo de rapidez e um mundo de polêmicas. Mas a abordagem, senhoras e senhores, que eu pretendo fazer aqui, uma abordagem que preza pela liberdade. Eu não pretendo aqui trazer modos de agir, mas trazer recomendações de um comportamento mais seguro.
Afinal de contas, a visão que eu pretendo dar aqui, dessa minha análise da Resolução 305 de 2019 do CNJ, é uma resolução pensada com uma das suas partes fundamentais. Essa resolução ela não trata tão somente de liberdade de expressão ou de controle do que se deve ou não falar. Ela também trata de um ponto muito importante, que é segurança e privacidade. E a segurança e a privacidade são fundamentais para garantir a imparcialidade do magistrado. É fundamental a gente pensar nessa questão da proteção, da resolução com um olhar muito atento a duas normas muito recentes e que são fundamentais para a nossa vida e que terão uma influência muito grande em todas as áreas do direito, especialmente no direito do trabalho, uma área do direito sempre tão atenta aos avanços tecnológicos. A Emenda Constitucional 115, de 2022, que constitucionaliza a proteção de dados pessoais, isso daí é fundamental, ou seja, a gente passa a ter como um direito fundamental a proteção de dados pessoais, e isso é fundamental na esfera trabalhista. Obrigado. E a nossa querida LGPD, a Lei 13.709 de 2018, uma lei que entrou em vigor em 2020, e que trata aqui da proteção de dados numa relação específica, né, definindo aí direitos e garantias e responsabilidades. O que se pretende, então, aqui falar nessa visão é o seguinte, tudo isso tem a ver com o magistrado. Vamos dar aqui um exemplo, eu acho que esse exemplo, talvez, ministro, quase não aconteça, mas que talvez vai servir como um norte da minha fala. Imagine que um determinado magistrado ele profira uma decisão que seja vista como polêmica nas redes sociais. A primeira coisa que pessoas descontentes vão procurar fazer é descobrir quem é esse juiz. Qual é o time que ele torce? Se ele for vascaíno como eu acho que deve ser um pouco uma pessoa triste. Mas isso não tem nada a ver com a decisão processual. Então, as pessoas vão procurar ver qualquer coisa que esse juiz tem, qualquer informação da sua rede social, para, algum modo, tentar comprometer a sua imparcialidade. E eu vou procurar tratar, nessa minha abordagem, essas questões. Então, veja, começando aqui, nesses pontos fundamentais que eu gostaria de explorar aqui, começando, o âmbito de aplicação da norma. O artigo 2º, parágrafo único da resolução, ele estabelece o que seria a rede social. Então, a resolução se aplica a redes sociais. O artigo 2º, parágrafo único, define o que seria a rede social. E eu pergunto para as senhoras e senhores, Excelência, se esse conceito que a resolução trouxe não seria um conceito por demais amplo, porque aqui fala, artigo 2º, parágrafo único, considera-se rede social todos os sítios da internet, plataformas digitais e aplicativos de computador ou dispositivo eletrônico móvel voltados à interação pública e social que possibilitem a comunicação, a criação ou compartilhamento de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer natureza. Nesse conceito, não teríamos apenas, fazendo aqui uma leitura estrita do que está escrito, não teríamos tão somente as redes sociais. Teríamos os blogs, os sites convencionais, teríamos até, nesse conceito, os aplicativos de mensageria, que para alguns há o entendimento que seria uma rede social. Afinal de contas, você teria elementos característicos das redes sociais, como, por exemplo, a criação de um perfil, a possibilidade de interação e de compartilhamento de informações. Então, isso aqui é algo que nós temos um conceito, portanto, amplo. Prosseguindo aqui mais um pouco, eu acho fundamental verificar que, quando a gente fala em rede social, de acordo, portanto, com esse artigo, 2º parágrafo único, nós temos, portanto, sítios, plataformas, aplicativos e dispositivos. Inclusive dispositivos. Então, você pode ter, de repente, um aparelho, né, um tipo de computador, um leitor de e-book, até um videogame, entraria nesse conceito. Depois, voltados à interação pública e social. A internet, eu diria, é pública e social por natureza. A internet, as redes sociais, os aplicativos e sites, especialmente o que se chamou de Web 2.0, ou seja, uma web, uma internet, onde as pessoas efetivamente compartilham, participam, eu diria que a Web 2.0 é, por natureza, pública e social. E mais aqui ainda,
né, que possibilita a comunicação, a criação e o compartilhamento. Ou seja, a partir do momento que você cria uma informação ou tem a possibilidade de transferir, transmitir uma informação criada por terceiro, você está incluído aí. E aí você pode ter o retweet, o compartilhamento, até, eu diria que até a curtida do Facebook não deixa de ser um compartilhamento. A curtida ela teria talvez uma natureza jurídica de uma curadoria de um conteúdo que você concorda, o que você acha interessante. Quando você faz isso, muitas vezes os seus amigos, não sei se vocês tiveram essa experiência, ficam sabendo, olha, o usuário Walter curtiu determinado conteúdo. Talvez seja interessante você curtir, ou talvez seja interessante você, na qualidade de amigo do Walter, olhar esse conteúdo. Mas mais aqui ainda, é fundamental, nesse contexto, a gente analisar o que talvez seja o mais importante aqui, o artigo 3º, inciso 3 dessa resolução, que fala justamente sobre recomendações de privacidade e segurança. E quando a gente fala desse artigo 3º, ele tem três alíneas que eu vou explorar cada uma delas e trazer algumas recomendações, fazer algumas análises e trazer algumas recomendações. A primeira recomendação aqui seria com base na linha A, cuidados com segurança e exposição. Artigo 3º, inciso 3, a linha A. Atentar para o fato de que o uso das redes sociais, sem as devidas precauções, e a exposição de informações e dados relacionados à vida profissional e privada podem representar risco à segurança pessoal e à privacidade. É muito interessante a gente ter essa preocupação do CNJ com a segurança dos magistrados no mundo virtual, porque eu sempre vi, Excelência, que existem muitos cursos para os magistrados, cursos de defesa de segurança pessoal, segurança defensiva, mas são muito poucos ainda os cursos de segurança da informação. Em 2017 ou 2018, eu promovi do Tribunal de Justiça de Sergipe, eu coordenei um curso de segurança da informação para magistrados, onde a gente pôde fazer um exercício de verificação se efetivamente os magistrados estão tendo um cuidado com as suas redes sociais. Veja, não foi um curso para se analisar o que o juiz deve ou não fazer, mas um curso para justamente se verificar qual seria o comportamento mais seguro nas redes sociais. E, dito isso, né, nesse artigo 3º, a linha A, que me parece que talvez seja o artigo mais interessante, mais importante, segundo essa análise que eu estou fazendo, eu vejo aqui o seguinte, exclusivo, né, essa notícia que teriam vazado 220 milhões de CPFs, eu acredito que as senhoras e senhores devam ter visto esse caso, um caso assim incrível, né, até CPFs de pessoas que já faleceram estavam nesse pacote. Até hoje, não se tem ideia do real problema, do real tamanho desse problema. Certamente estarão lá os nossos CPFs, e muitas vezes sites compram os nossos CPFs e vendem. Não sei se as senhoras e senhores sabem disso, mas tem sites que negociam venda de CPF. E mais ainda, negociam venda de CPF, tem o seu telefone, o seu nome, tem o nome dos seus parentes, tudo lá. Porque eles vão comprando vários bancos de dados e vão centralizando. Eles vão criando verdadeiros dossiês nossos que podem ser vendidos para qualquer pessoa. Imagine um magistrado que esteja julgando uma questão polêmica, né, que isso acontece, eu acho que a cada 10 segundos. A primeira coisa que alguém pode fazer é comprar esses dados, que, inclusive, são negociados. As pessoas pensam que muitos desses conteúdos eles são negociados nas vias escuras da Deep Web. As pessoas acham que a Deep Web é um lugar assim escuro, longínquo, onde pessoas, né, vestidas com roupas escuras, né, tal qual num culto secreto, negociam. Não é assim. Isso, muitas vezes, é negociado em grupos do Telegram, em grupos do WhatsApp. É um conteúdo negocial, em que, inclusive, o vendedor ele fala, olha, eu dou garantia de que esse conteúdo é bom. Então, é uma coisa assim absurda. Mas, mais ainda, Excelências, eu gostaria também de aqui falar do seguinte, como o nosso curso é um curso fechado, eu acho que a gente pode explorar, analisar como os criminosos atuam. Porque, vendo como os criminosos atuam, a gente pode repensar a nossa atuação. Então, veja, a primeira coisa que um criminoso, alguém mal intencionado, pode buscar em relação a uma vítima, especialmente aqui no nosso caso, uma vítima que seja magistrado, é fazer um reconhecimento. Investigá-lo nas redes sociais. O que ele posta? O que ele escreve? O que escrevem dele?
Será que ele tem perfil no Instagram? Será que ele tem perfil em alguma rede social? Então, vou fazer um levantamento do terreno. Quem é essa pessoa? O que eu posso dizer sobre ele? O que eu posso descobrir sobre ele? Ah, mas o juiz não tem rede social, mas ele vai ter alguém na família que vai ter. Vai ter sempre um elo mais fraco, às vezes a esposa, às vezes o filho adolescente. Então, veja, eu não quero colocar medo nas pessoas, mas eu quero aqui trazer talvez uma conscientização de que a segurança é algo feito para a família. A minha fala não é uma fala de medo e uma fala de repressão. Ao contrário, eu adoro a internet. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em como a gente vai se situar em relação à nossa segurança. E depois desse reconhecimento, em que se descobre alguma coisa, ele vai efetivamente fazer a invasão, um acesso indevido. Nos slides seguintes, eu quero trazer algumas técnicas de invasão, obviamente por fins meramente acadêmicos. Eu quero trazer aqui algumas sugestões do que a gente pode fazer para enfrentar isso, com base no que os criminosos estão fazendo. Então, veja, depois teve o acesso indevido. Mas depois do acesso indevido, o que o criminoso ele pode fazer? Ele pode chegar e pode ter acesso aos meus dados, às minhas conversas no WhatsApp, aos meus e-mails, ao conteúdo. Agora pergunto para as senhoras e os senhores, será que isso daqui seria o pior que pode acontecer? Ou poderia ter coisa pior? Veja, um criminoso, um criminoso, ao menos que seja profissional, ele não vai buscar tão somente ter acesso a uma conta sua da rede social. Ele vai procurar ter acesso ao seu e-mail principal. Porque, tendo acesso ao seu e-mail principal, eu posso reconfigurar todos os outros seus serviços. Serviços de banco, serviços de aplicativo, serviços de site. Então, o seu e-mail pessoal é um dos itens mais preciosos. Porque, pensa bem, quantos serviços você não tem vinculados ao seu e-mail pessoal? Então, a partir do momento que o criminoso teve acesso a esse conteúdo, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder escalar o seu ataque. Ele vai ter até acesso ao seu celular, à sua nuvem, ao seu e-mail, e aí já era. Ou seja, ele faz uma investigação, ele prepara, ele invade, ele vê o que ele pode encontrar na sua máquina, se de repente for acesso ao seu celular, o seu e-mail principal, ele vai escalando. Ou seja, ele vai aumentando o potencial danoso de um ataque. E vejam, falar isso em relação ao juiz, eu acho muito importante, porque recentemente tivemos nos Estados Unidos, isso deve ter uns 2 dias, teria vazado, ministro, um rascunho de uma decisão do juiz Alito da Suprema Corte Americana. Isso nunca aconteceu na história da Suprema Corte dos Estados Unidos. Vazou um rascunho de uma decisão dele que, aparentemente, ele contornaria, né, ele contornaria aquela famosa decisão anti-aborto da Suprema Corte, uma decisão já consolidada há muitos anos. Então, veja, vazou um rascunho de uma decisão judicial. Isso eu acho importante da gente abordar aqui. E, sem dúvida nenhuma, será que isso não vai trazer, de repente, algum descrédito, algum desprestígio, alguma ameaça a esse magistrado? É um efeito que a gente pode pensar nisso. Mas, mais aqui ainda, eu acho importante a gente comentar alguns casos. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu procurei na internet, isso sem muita dificuldade, logins e senhas de Netflix. Obviamente, para fins acadêmicos, ministro. Para fins meramente acadêmicos. Então, eu procurei aqui logins e senhas. Esses logins e senhas de Netflix são logins e senhas que estão sendo fornecidos num site convencional na web e, segundo o fornecedor, é de maio de 2022. Ou seja, ele garante que é algo alto nível. Agora, pergunto o seguinte, esse tipo de vazamento, ele teria alguma relevância para a segurança e para a vida de um magistrado? Mas, olha, vazou meu Netflix, não tem problema. O máximo que pode acontecer é alguém ter acesso ao meu Netflix e ficar vendo alguma coisa na minha conta. A situação pode ser muito pior. E vou fazer aqui uma simulação. Veja, vazaram várias senhas. E há um pacote de senhas que tem na internet que acho que teria 1 bilhão, ministro, de senhas de Netflix vazadas. A minha senha estava lá. Certamente a senha dos senhores. Então, veja, um determinado magistrado está para proferir uma decisão complexa, complicada, de um assunto rumoroso,
E aí um criminoso ele decide investigar esse juiz, ter essas suas contas. Mas ele só teve acesso a esses dados do Netflix. Ele pode fazer alguma coisa? Ele pode invadir o juiz pelo site do Netflix? Não, isso aí não é isso. Olha como ele pode fazer. É muito comum que as pessoas utilizem a mesma senha para tudo, ou para quase tudo. De repente, será que a sua senha do Netflix não é a sua senha do Gmail? Ou de alguma outra coisa? O que o criminoso ele pode fazer? Ele pode, de repente, ir num site como esse aqui, o NameCheck, e ver, de repente, o seguinte, olha, de repente, aquela pessoa ele tem um nome de usuário, por exemplo, vou pegar um nome assim que seja impossível, Dr. Apple. Então, o que eu faço? Eu coloco o Dr. Apple e vejo quais as redes sociais e quais os sites que teriam esse usuário, @Dr. Apple, o Dr. Apple. Então, veja, tudo que está de verde aqui seriam sites em que você teria esse usuário. Então, o que o criminoso vai fazer? Com base nesses sites que estão em verde, ele vai tentando a senha. Será que aquela senha do Netflix que não vazou não é a senha do Gmail, não é a senha da nuvem, do OneDrive, do Giga? Então, percebam, é um tipo de ataque que não precisa de qualquer conhecimento tecnológico. E, senhoras e senhores, a grande parte dos ataques não precisa de muito conhecimento. Não são criminosos informáticos com conhecimento brilhante, que ficam tecando vorazmente nos teclados, que fazem isso, não. Isso é um conhecimento que se aprende em vídeos de 3 minutos no YouTube. Aprenda a invadir contas. Então, o que acontece aqui, isso aqui seria uma outra forma. E mais aqui ainda, a gente pode aqui pensar o seguinte, outro tipo de ataque pela rede social. Quanto é aberta a sua rede social? Quantos conteúdos tem a sua rede social? Será que a sua rede social entrega alguma informação sua? Eu me lembro quando eu participei quando eu coordenei esse curso lá em Sergipe, tinha uma juíza que com muito orgulho falou o seguinte, olha, eu não tenho nada na rede social, não tenho nem rede social. E eu fiz uma brincadeira, vamos fazer aqui um teste? Eu achei o marido dela no Facebook e tinha todos os dados de onde ele trabalhava, o nome dos filhos, tudo. Então, veja, às vezes você tem um comportamento seguro, mas às vezes o seu marido, o seu filho, não tem um comportamento seguro. E com base nos seus dados das suas redes sociais, eu vou descobrir, de repente, aonde você vai, e aí há uma ameaça não à segurança digital, mas também à sua segurança física. Eu posso até, de repente, descobrir a sua senha. Se, de repente, a sua senha não está lá no Netflix, eu vou, de repente, analisar os seus gostos. Então, de repente, você é um torcedor voraz de um time de futebol. Será que, de repente, a sua senha não é um ano que o time foi campeão? Ou, de repente, uma combinação do seu sobrenome com o ano que ele foi campeão? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Perdão por essas ideias aqui, mas são ideias meramente acadêmicas. Mas, prosseguindo aqui, mostrando aqui o que eu gostaria também de falar, em 2012 ou 2013, teve um ataque gigantesco à nuvem da Apple, fotos da nuvem de mais ou menos umas 200 atrizes de Hollywood foram invadidas. Então, o que acontece? O criminoso ele não tinha acesso ao celular do alvo, da vítima, mas tinha acesso à nuvem. E essas celebridades, elas utilizavam as senhas mais comuns possíveis. Inclusive, existe na internet um pacote com senhas mais comuns. Quais são as senhas mais comuns? Então, vamos tentando até descobrir. A Apple teve que mudar depois o seu sistema de senha, de segurança, por causa disso. Outra questão importante, falando em nuvem, o que se estão colocando na nuvem? Será que o juiz que utiliza a nuvem, o que ele armazena lá? Informações pessoais, dados da família, alguma questão do trabalho que, de repente, ele compartilha com as pessoas que trabalham com ele, né? a gestão do cartório. Porque essa questão da nuvem é muito importante. A nuvem, inclusive, a nuvem é um ponto de ataque muito grande. Eu vou dizer por quê. Muitas vezes não se tem acesso ao celular do magistrado, mas o magistrado utiliza o WhatsApp. E muita gente, ministro, sincroniza o WhatsApp na nuvem. O WhatsApp tem uma opção que você pode sincronizar no Google Drive. Você coloca lá o dia e a hora e sincroniza. E muita gente acha que esse conteúdo está criptografado. Não é bem assim.
Porque ele criptografa as mensagens, mas as mídias não estão criptografadas. Então, é possível que um criminoso tenha acesso à sua nuvem e tenha acesso às suas mídias de WhatsApp. Isso acaba sendo muito sério. Mas mais aqui, eu prometo, ministro, que eu vou terminar com uma mensagem de alto astral, porque eu acho que até agora eu não estou ainda muito... Perdão, ministro. Mas mais aqui ainda, por exemplo, ontem, antes de fechar a palestra, o PowerPoint, eu fui dar uma olhadinha assim e eu achei um pacote de 10 milhões de senhas na internet. É um arquivo texto com 10 milhões de senhas. Veja, não são senhas de pessoas que foram vazadas, são as senhas mais comuns e palavras. Por isso que muitos aplicativos eles pedem para a gente não utilizar palavras como senha. Vou colocar. Quem vai descobrir que a minha senha é paralelepípedo? Mas existe um tipo de ataque chamado ataque dicionário, em que o criminoso ele vai tentando todas as palavras que existem no dicionário. Uma hora ele vai chegar no paralelepípedo. Talvez demore, mas ele vai chegar. Mas mais aqui ainda, eu acho também fundamental falar de um golpe que, infelizmente, é cada vez mais comum, né? O phishing scam, o golpe da pescaria, o link que é jogado, seja na rede social, seja no site, seja por e-mail, e alguém clica. E há sempre uma mensagem de urgência, uma mensagem psicológica. Você precisa clicar nisso, clique aqui, porque se você não clicar, o acesso ao banco vai ser revogado. Às vezes a gente não tem nem acesso àquele banco. Meu Deus do céu, mas eu vou clicar porque, poxa, de repente pode ser útil ao meu banco. Muita gente cai nesse golpe. E esse golpe compromete o acesso ao seu computador. Com isso, você pode ter não apenas uma violação da privacidade, há também a possibilidade, senhoras e senhores, de que o criminoso ele coloque um programa monitorando o seu computador e, com isso, ele consiga ter acesso às suas senhas bancárias. E, pasmem, o Brasil, se não é o líder mundial, ele é um dos líderes mundiais nesse tipo de conduta. Essa conduta furto mediante fraude, que agora, com a modificação de 2021, é um outro tipo penal, eu acho que o artigo 155, parágrafo 4º-B do Código Penal. Teve uma mudança legislativa. O Brasil é um dos líderes mundiais nesse tipo de golpe. Porque nós utilizamos muito o home banking, o banco online, e dá margem a isso. Mas mais aqui ainda, esse tipo de ataque não dá margem apenas para uma violação da privacidade ou uma violação dos nossos dados bancários e até mesmo uma perda patrimonial. Eu vejo aqui também a possibilidade de um outro tipo de ataque que tem crescido enormemente, especialmente perante os tribunais, que é o ataque de ransomware. É um programa que, uma vez instalado, e muitas vezes ele é instalado porque alguém clicou, alguém instala, clica, e o que esse programa faz? Ele criptografa todos os seus dados. É como se fosse, entre aspas, um sequestro. Se você não pagar aquela quantia, você pode perder o acesso ao seu conteúdo. Se você pagar o seu resgate e eventualmente, o criminoso ele cumprir a palavra, você vai receber uma senha para ter acesso aos seus dados. E esse tipo de golpe ele cresceu vertiginosamente, começou por criminosos, até na Coreia do Norte, que estavam invadindo computadores, teriam começado aqui invadindo os computadores do governo do Distrito Federal, atacou vários tribunais, teria atacado, acho que o STJ, atacou o Tribunal do Rio Grande do Sul, TRF de São Paulo. Então, é muito importante verificar que essa é uma conduta muito comum, né? E até do ponto de vista penal configura o crime de extorsão, né? O artigo 158 do Código Penal. Então, uma cultura muito grande de cuidado com o que se clicar, aonde clicar, e na dúvida, não clique. Mas, mais aqui ainda, eu acho importante da gente falar o seguinte. Ontem, eu também fiz um outro teste. Eu falei, será que como é que estão os criminosos na internet? E aqui não é um site secreto. Isso daqui é um grupo do Telegram. Na gíria desses criminosos, né, a venda de informações completas de cartão de crédito são chamadas de CC Full. Então, esses criminosos, eles vendem na internet e até disponibilizam, digamos assim, algumas provinhas, uns cartões, para você testar a qualidade, como se fosse um doce. Olha, testa aqui para ver se é bom, se for bom, você compra. Então, isso daí, senhoras e senhores, é feito às claras. Se você digitar CC Full no Telegram, você vai encontrar vários canais que vendem dados pessoais, cartões de crédito e outras informações. E dados pessoais também. Então, esse tipo de negócio, senhoras e senhores, ele é muito grande e as pessoas, às vezes, não percebem isso.
E talvez muitos desses ataques, desses conteúdos, eles tenham surgido por causa de uma falta de uma diligência com segurança. Esse criminoso aqui embaixo, inclusive, ele fala rate top. Né? Inclusive, ele tem prazo de troca, ele respeita o CDC. O que, bem, pelo menos isso, ministro, pelo menos isso. Mas, prosseguindo aqui, o que eu acho importante da gente comentar, aqui, veja, um tipo de conduta que tem crescido enormemente aqui, especialmente durante a pandemia, de respeito aqui o golpe do falso parente, do falso amigo, né? Vem alguém nos seus contatos e que, olha, eu sou aqui, oi, Walter, tudo bem? Eu sou o seu primo aqui, Flávio, eu estou com um telefone novo, tá? Tudo bem? Anota aí nos seus contatos. E você vai lá, anota. E, de repente, o seu primo Flávio, que nunca te pediu dinheiro emprestado, e fala, estou tentando depositar um dinheiro aqui numa conta, Walter, meu sistema está fora do ar, você consegue depositar esse dinheiro e depois eu te pago? Olha, esse tipo de golpe ocorre no Brasil, eu diria que milhares de vezes por dia. Porque, veja, é um tipo de ataque que não demanda, por parte do criminoso, qualquer conhecimento tecnológico. Muitas vezes, ele, obtendo dados pessoais da vítima, ele consegue até descobrir se ela é amiga, parente de alguém, para entrar em contato. Ela, ao acessar o WhatsApp da pessoa, da pessoa que ela se finge, ela sabe qual é a foto, ela copia a foto. Então, uma dica aqui é não deixe a sua foto de WhatsApp disponível para quem não é dos seus contatos. Já é uma pequena dica, mas que pode ajudar. Então, esse tipo de golpe, senhoras e senhores, cresceu enormemente. Então você faz aqui passa um Pix para mim, para essa conta aqui, e pronto. E essa conta está no nome de um laranja. E eu tenho visto, ministro, que há uma quantidade muito grande de contas desses laranjas nesses bancos mais modernos, nesses bancos agora tecnológicos. Eu diria que todas que eu pude analisar eram desses bancos mais modernos, desses bancos moderninhos, de aplicativos. Ou seja, eles não estão tendo cuidado com a segurança da criação desses usuários. Mas mais aqui ainda, esse aqui foi um caso real, e esse caso aqui, olha, esse caso aqui acontece todo dia. Não sei se eu sou muito azarado, encontro isso sempre, mas, senhoras e senhores, é um caso muito comum. E é um caso que acontece muito pelo Instagram. E o que é curioso é que esse tipo de ataque ele não demanda muito conhecimento tecnológico. Como é que ocorre esse tipo de ataque? É muito comum que a gente tenha, normalmente, os nossos aplicativos, serviços, vinculados ao nosso número telefônico. Então, um criminoso que esteja interessado em perseguir um magistrado, o que ele pode fazer? Ele descobre o número de telefone do juiz, ele vai numa dessas operadoras, suborna alguém e consegue um chip exatamente igual ao dele. E como muitas vezes a gente faz aquela autenticação de 2 fatores, né? Aquele sistema, não sei se todos conhecem a autenticação de 2 fatores? Alguém quer que eu explique? Não? Então, que bom. A autenticação de 2 fatores, então, muitas vezes, o que você faz? Você escolhe a autenticação de 2 fatores de receber um SMS. Olha, acontece que se o criminoso ele teve acesso ao seu número de telefone, o SMS que ele vai pedir não vai para o seu telefone, vai para a cópia do telefone que ele fez. E com isso ele consegue restabelecer e ter acesso. E nesse tipo de golpe, eu não sei se as senhoras e senhores conhecem, esse aqui é o golpe do meu primo, vai mudar. Meu primo, meu sobrinho. Então, eu tenho um primo que vai mudar, que ele vai viajar, então ele está vendendo um monte de coisa. Então, veja bem, eu vi um caso de uma autoridade aqui do judiciário, que eu falei, poxa, mas eu não conheço, não sabia que essa autoridade tinha esses parentes todos, né? Está vendendo tudo, computador, geladeira, PlayStation, tudo, por preços até convidativos, mas tudo via Pix. Então, o que acontece? Aquela autoridade teve a sua conta no Instagram invadida, o criminoso anunciou falsos produtos, inclusive essas fotos, eu diria que é quase que o modelo de todos os golpes. Essa geladeira aqui deve estar uns 200 milhões de golpes. Inclusive, até uma geladeira bonita. Então, o que acontece? O criminoso só aceita Pix, e não é o Pix do magistrado, é o Pix de uma outra pessoa. Então, você fica com um problema de um juiz com um problema de segurança e com fama de que vendeu o produto e não entregou. Olha como é que é complexo isso. Agora, imagine um juiz que vai julgar uma causa envolvendo proteção de dados. Não, mas olha só, um juiz julgando proteção de dados, como é que ele vai como é que ele vai analisar o caso da minha empresa se ele não tem esse cuidado com segurança? É o que uma pessoa maliciosa pode sustentar.
E por isso que a gente tem que ter cuidado para minimizar esse tipo de situação. Por isso, senhoras e senhores, eu acho fundamental, desabilite, até se quiser agora mesmo, a possibilidade de autenticação de 2 fatores via SMS no seu Instagram, porque isso daí pode ser uma fonte de um ataque. E isso é muito simples. O golpe da clonagem do WhatsApp que existe, né, também é assim, alguém clona o seu chip e acaba tendo acesso a todo o conteúdo do WhatsApp. Isso daí é assustador. Mas mais aqui ainda, eu queria também tratar, eu acharia interessante visitar esse site em português seria Será que eu fui invadido? Coloque o seu e-mail, né, pode colocar o seu e-mail, ele vai vincular, ele vai verificar quais foram os sites em que o seu e-mail estava cadastrado que vazaram. Então, por exemplo, se vazou, de repente, senhas do OneDrive, vinculadas ao seu e-mail, ele vai apontar, olha, Walter, cuidado aí com esse site. Mude suas senhas. Eu recomendo, eu não sei se eu posso, ministro, passar dever de casa, mas eu sugeriria esse dever de casa aqui para as senhoras e senhores, que é um site muito interessante. Esse site, inclusive, é de um funcionário da Microsoft, e é um site voluntário que ele faz, talvez seja o mais importante. Uma outra dica que eu recomendo demais é acessar o Registrato. Eu digo isso porque há uma quantidade, eu diria que assustadora de contas bancárias que estão sendo criadas com os nossos CPFs. Porque alguns bancos digitais, eles estão dando dinheiro para quem abre conta. Então, alguém vai pegando o CPF na internet e cria uma conta bancária com o seu CPF. Eu acho importante você utilizar o Registrato para você verificar se existem contas bancárias pelo Brasil criadas com o seu CPF. Seria bem interessante. Eu acho que eu diria que é um exercício de profilaxia. Você faça, de repente, a cada 6 meses. Eu recomendo isso fundamentalmente. Mas aqui ainda, no outro tema, no outro ponto, eu acho importante a gente falar de políticas e configurações. Artigo 3º, inciso 3, a linha B de bola. Conhecer as políticas, as regras e as configurações de segurança e privacidade das redes sociais que utiliza, revisando-as periodicamente. Então, vamos aqui fazer uma análise. Primeira coisa, eu recomendo muito também esse site. Esse site ele reúne todos aqueles contratos da internet que nós clicamos e não lemos. Eu pergunto, alguém lê contratos de internet? Não, obrigado pela sinceridade. Porque é muita coisa, é muito grande, poxa, eu quero usar o serviço logo, se der problema a gente depois judicializa. Então, a gente pensa nesse sentido. E esse site ele é muito interessante porque ele faz um grande resumo dos principais problemas e vantagens dos sites, dos termos de uso. Eu acho importante o juiz, se não vai ler aquela quantidade gigantesca, ele pelo menos ele tem uma ideia. E eu acho interessante a gente ir aqui o WhatsApp. Eu não vou fazer uma análise técnica do conteúdo da criptografia, porque aqui não me cabe. Eu sou da área do direito. Mas eu posso fazer uma análise jurídica. Quando a gente analisa a política de privacidade do WhatsApp, ele tem uma cláusula que é estranhíssima, data vênia. Diz aqui, a fim de operar e prestar os nossos serviços, você concede ao WhatsApp uma licença mundial, já não gostei, não exclusiva, gratuita, que pode ser sublicenciada e transferida para usar, reproduzir, distribuir, criar trabalhos derivados, exibir e executar, agora, as informações, inclusive o conteúdo, que você carrega, envia, armazena ou recebe por meio dos nossos serviços. Mas vocês dizem para a gente que vocês não têm acesso. Eles dizem, olha, a gente não pode ter acesso, é uma criptografia de ponta a ponta. Sim, eles falam isso. Mas, veja, eu tenho aqui um fato, né? Eu tenho aqui um ato jurídico que ele fala que ele pode ganhar dinheiro com os nossos dados. Eu acho que isso diz muito. Ah, mas é só do metadado, que não é bem... Não, mas aqui está falando que é tudo, não restringe. E quando eu vejo uma coisa assim muito ampla, eu fico preocupado. Então, talvez o WhatsApp não seja a melhor ferramenta para interações que sejam mais complexas. Mas aqui ainda, eu recomendo muito conhecer esse site. Não sei se vocês já conhecem esse site. É o Google Minha Atividade. Esse site, para quem não conhece, eu diria que é assustador, porque ele vai dizer tudo que o Google sabe sobre a sua vida. E ele é assustador mesmo. Então, por exemplo, ele sabe
o que você fez no verão passado, mesmo que o verão passado seja em 2015, mesmo que seja que você almoçou num restaurante belíssimo em Maceió, você não se lembra do restaurante, mas está lá no Google, Minha Atividade. Acredite, está no Google Minha Atividade. Isso é assustador. Bem, isso pode ser usado como, de repente, uma prova digital num processo, mas é assustador você ter uma ferramenta como isso. Imagine um criminoso que tem acesso à Minha Atividade de um juiz, a quantidade de informações que ele pode ter. Ele sabe a vida dele toda. Porque o Google Minha Atividade, ele coloca a hora que você sai de casa, a hora que você chegou. Então, olha, o juiz saiu de casa, ele diz, saiu de casa àquela hora, levou 25 minutos para chegar até o tribunal, saiu para almoçar 2 e tanto. Está tudo lá. É realmente assustador. E tem um que é mais assustador ainda, eu não estou lembrado do nome, eu acho que é adsettings.google.com. É como o Google vê você do ponto de vista de consumidor. Então, vai dizer, olha, o Walter é uma pessoa que tem uma idade X e Y, ele mora no Rio de Janeiro, ele tem ou não filhos, ele gosta disso. Então, ele traz um perfil seu de consumidor para que você possa receber publicidade do Google Ads. Isso também é assustador, porque isso mostra o quanto esses sites têm perfis. Não tem problema ter perfil, mas esse perfil pode ser, eventualmente, acessível por terceiros maliciosos, o que é muito sério. Mas, mais aqui ainda, eu acho importante também a gente tratar aqui desse conceito Privacy by Default. Eu estava falando de LGPD, e o conceito Privacy by Default, um conceito que vem da União Europeia, é um conceito pelo qual as empresas elas se comprometem em colocar os padrões dos aplicativos com a privacidade ativada. Você não precisa mudar nada para ter privacidade. A privacidade já deve ser algo que vem de fábrica, ativada. Não é bem assim. O Facebook, cada vez menos, ele deixa essa privacidade ativada. Ele vai dificultando mais ainda. E vou dizer que, para o ser humano, pro ser humano médio, é muito difícil você ter que ir lá em configurações da privacidade do Brasil, configuração da privacidade do Brasil, do Rio de Janeiro, configuração online. É 200 milhões de cliques. É uma coisa que eles fazem de propósito para que você não atualize. Então, é importante sempre você revisar as configurações de privacidade dos seus aplicativos e serviços. Mas, mais aqui ainda, eu acho importante ter muito cuidado com o cyberstalking, com a perseguição que o juiz pode sofrer, de repente, na rede social. Então, ele teve uma decisão controvertida, que teria desagradado um determinado grupo. Então, ele começa a ser perseguido. E perseguir, infelizmente, é muito fácil, especialmente quando alguém tem uma rede social aberta. Ou, se não tem uma rede social aberta, tem fechada, mas a pessoa cria um perfil falso para compartilhar com o juiz. Então, eu sei que o juiz torce para um determinado time. Eu crio um perfil falso com uma foto criada por inteligência artificial, tem sites que fazem isso, coloco uma camisa do time e coloco lá no grupo para conversar com o juiz. É muito provável que o juiz acabe até adicionando essa pessoa. Poxa, ele também torce para o meu time, deve ser uma pessoa legal. E, com isso, você tem alguém perseguindo lá a sua vida direto. E veja, com essa quantidade de dados que podem ser vendidos na internet, que são vendidos, isso torna a conduta do cyberstalking ainda mais efetiva, tragicamente efetiva. O que também é fundamental nós conversarmos, né, em relação ao inciso 3, diz respeito aqui a cuidados com contatos. O que você deve evitar seguir pessoas e entidades nas redes sociais, sem a devida cautela quanto à segurança. Então, isso vai muito em relação ao que eu já tinha falado anteriormente. E veja, e talvez seja mais difícil quando o magistrado ele é professor. Porque o magistrado é professor, você acaba adicionando um monte de gente. Você deu uma palestra, às vezes, numa cidade, você não sabe nem quem é aquela pessoa, mas ele te adicionou. Você vai assim, poxa, eu vou adicionar, porque, sabe, é meu perfil de professor. E, às vezes, você não sabe que aquela pessoa talvez seja um stalker, talvez seja alguém perseguindo. Então, é muito importante ter também esse cuidado. Eu recomendaria ter um perfil pessoal fechado e um perfil aberto para coisas, né, fotos Eu acho que fotos de paisagem não são polêmicas. As pessoas polemizam tudo, mas eu acho que é difícil... Ou fotos de gatinhos. Eu acho que fotos de gatinhos, salvo o melhor juízo, ministro, eu acho que ainda não despertaram ainda polêmica. Mas, mais aqui ainda, eu acho fundamental a gente pensar, né? Por exemplo, o Instagram ele tem a possibilidade de você fazer procura geolocalizada.
eu posso, com base no local específico, no endereço específico, verificar todas as fotos que foram postadas em perfis abertos e que de alguma maneira, estão vinculadas àquele local, em que a pessoa que postou, o usuário, vinculou aquele local. Então, isso, para dar margem a uma perseguição, é um prato cheio. Porque, mais uma vez, não demanda qualquer conhecimento, conhecimento avançado tecnológico. E veja, se é um tipo de conduta lesiva que pode ser praticada por alguém sem conhecimento tecnológico avançado, quanta gente não pode fazer isso? Isso é importante da gente pensar. Mas, mais aqui ainda, eu acho importante, né, ver o seguinte, esse caso aqui foi um espião, eu acho que um espião russo, que usou uma foto gerada em deepfake, né, naqueles procedimentos de inteligência artificial, para ficar amigo de pessoas chaves pelo LinkedIn. A Al-Qaeda estava usando fotos de mulheres, até mulheres que seriam americanas, né, de perfis falsos, para interagir com soldados chaves americanos, que estavam estacionados no Afeganistão para descobrir alguma coisa, porque os soldados estavam postando fotos no campo de batalha, facilitando a verificação. Então, veja, esse tipo de conduta, a gente pensa, poxa, mas deepfake deve ser um negócio muito difícil de fazer. Tem site que faz isso, de graça. Novamente, não é difícil de você fazer isso. Combina fotos, pega fotos, não é uma coisa que demanda muito conhecimento. E, da mesma maneira, não demanda muito conhecimento a gente ter um comportamento de segurança, que eu acho que é fundamental. Mais aqui ainda, eu acho aqui importante comentar aqui algumas outras questões que eu acho interessante, que eu colocaria, talvez, aqui como algumas sugestões. O artigo 2º, ele é muito amplo. Eu recomendaria, né, aos tribunais delimitarem, de repente, por meio de recomendações, a primeira coisa, o âmbito de aplicação. Essa resolução, ou até mesmo, se for o caso do CNJ, o âmbito de aplicação. Quando se fala em rede social, é apenas aquilo que se entende tecnicamente por redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter, ou rede social é um conceito mais amplo? Se mais amplo, incluiria quais plataformas? Eu acho que seria interessante para trazer uma segurança jurídica. E, mais ainda, me parece que seria interessante, nessa aqui, minha humilde recomendação, nós termos aqui algumas questões que poderiam ser tratadas. Primeira coisa, se um juiz curte um conteúdo polêmico, bem, é uma coisa polêmica, né? É uma situação polêmica. Ele curtiu, porque a curtida dá uma ideia de assentimento, de que ele concordou com aquele conteúdo. Mas veja, se o juiz ele segue no Twitter uma determinada figura polêmica, isso é sinal de assentimento? Porque quando você segue alguém numa rede social, você não está dizendo que gosta ou não daquela pessoa, você está entendendo que aquela pessoa ela é relevante e que você acha interessante ouvir o que ela tem a dizer. Não há nada de juízo. Normalmente a gente pensa em seguir quem a gente gosta. Mas acho que uma pessoa que seja talvez com uma visão mais democrática, você procura seguir quem você gosta e quem você não gosta, especialmente no espectro político. Então, o fato de repente, um juiz seguir determinada autoridade pública, eu acho que não tem qualquer problema nesse respeito. Não há qualquer vínculo, não há um vínculo de amizade. É tão somente o seguinte, está seguindo, eu declaro, que ele está declarando que ele acha interessante ver o que ele fala. Isso não tem qualquer juízo de valor nesse respeito. Até seria interessante, se for o caso de perguntas, ouvir a opinião de senhoras e senhores. A questão também de ligações, aí sim, a questão da amizade nas redes sociais. Porque eu vejo que a amizade da rede social, em nenhum momento, significa amizade mesmo, né? Eu tenho 5.000 amigos no Facebook e eu confesso que a maioria eu não conheço. Com perdão, se alguém estiver assistindo, meus amigos do Facebook, me perdoem, mas a gente não se conhece ainda. Eu vejo que não há nenhum problema, porque às vezes não tem como você controlar. E às vezes os amigos mudam. Às vezes aquele amigo seu, você tem às vezes 200 amigos. Aquele amigo seu começa a colocar uma camisa com um perfil maluco. Então imagine você ter o trabalho não só de adicionar amigos, mas ficar rastreando se todos os seus amigos nas redes sociais estão sendo eventualmente democráticos. Isso torna viver numa sociedade moderna um ônus muito grande.
Mas aqui ainda a questão do bloqueio, né? Inclusive, há uma questão se as autoridades públicas podem bloquear ou não. Eu acho que seria interessante também ter uma recomendação a esse respeito. Pode o juiz bloquear alguém na rede social? O juiz que tem um perfil? Acho que seria interessante ter isso até para dar mais segurança jurídica. Eu recomendaria também, me permitam aqui uma sugestão, existem vários sites que fornecem aplicativos gratuitos. Tem um site chamado Privacy Tools, é privacytools.io. Se você olhar no Google, você encontra. Esse site ele tem vários aplicativos e serviços que são gratuitos e que ajudam a privacidade, que tornam mais eficiente você ter, que traz programas com maior privacidade. Eu acho fundamental você ter esse tipo de programa. Mas aqui ainda, eu já começo a ir para a parte final, aqui para a minha conclusão, eu acho interessante a gente ter essa norma aqui do artigo 7º, das ações educativas, né? Dessa preocupação em capacitar os magistrados. Eu acho fundamental. Eu vejo que, principalmente, trazer, mais do que nunca, recomendações de como agir nas redes sociais, recomendações de como agir com segurança, quais seriam os comportamentos de segurança recomendáveis, de repente ter eventos. É muito comum as empresas fazerem, no determinado dia do ano, o dia da segurança da informação. Então, tem várias palestras, tem workshop, de repente, seria interessante ter isso, né? Um dia assim, ou então pequenos vídeos estabelecendo, ou então, no caso, como aqui, eu participei de um curso para de formação de magistrados no TJ da Bahia, e a aula que eu ministrei para esses juízes, né, que estavam chegando era sobre segurança da informação. Então, os juízes da Bahia já estão conhecendo esse conteúdo que eu acho importante, não só os juízes que eu ministrei aula em Sergipe em 2017, mas acho importante a gente ter esse tipo de comportamento com os magistrados, né, de entender que a segurança da informação é um comportamento, é uma série de comportamentos que torna a nossa vida mais segura e, de certa forma, mais tranquila. E eu gostaria aqui de terminar citando o Calamandrei. Eu acho que o Calamandrei agora, finalmente, ele pode ter o reconhecimento dele com essa frase: não conheço qualquer ofício em que, mais do que no do juiz, se exija tão grande noção de viril dignidade, esse sentimento que manda procurar na própria consciência, mais do que nas ordens alheias, a justificação do modo de proceder, assumindo as respectivas responsabilidades. Então, senhoras e senhores, o que eu procurei aqui humildemente trazer foi, antes de mais nada, recomendações de segurança para que nós possamos ter um judiciário cada vez mais independente e cada vez mais importante. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui, ministro, meus dados pessoais. Muito obrigado. Agradeço a brilhante, esclarecedora palestra do advogado e professor Walter Aranha Capanema, que, de fato, entregou o que prometeu, que é realmente uma conscientização e informações sobre segurança de dados pessoais. Então, agradecendo e deixando aqui os nossos efusivos agradecimentos, professor Walter, eu devolvo a palavra ao cerimonial. Neste momento, será feita a entrega do certificado ao conferencista. Com a devida autorização, agradecemos, em nome da organização, a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Luiz Ramos, conselheiro da ENAMAT. Neste momento, teremos um intervalo e retornaremos no horário previsto, das 11 horas, para o segundo período da manhã deste seminário, com a conferência do jornalista Heraldo Pereira. Bom dia.